Então, meus queridos companheiros de trabalho, professores e professoras, nós vamos conversar um pouquinho aqui agora sobre algumas coisas incomuns em que tem as escolas inovadoras que nós colocamos aí para destaque. Vou falar das 3, mas 2 em especial, a Escola da Serra, a Escola da Ponte. Em Belo Horizonte a gente tem a Escola da Ponte e o Balão Vermelho. Vou falar em especial da Escola da Ponte e da Escola da Serra. Vou destacar 4 pontos importantes que são determinantes para essas escolas. A gente colocar que essas escolas são inovadoras e produzirem outro tipo de processo pedagógico, diferente do que a gente conhece nas nossas escolas. Então, vamos ao primeiro que eu acho essencial. Essas escolas, o que elas fizeram? Reorganizaram seus espaços escolares, né? O que a gente tem nas escolas tradicionais são o quê? As famosas salas de aula, com um quadro na frente, um professor lá para ditar todo o conhecimento e os alunos enfileirados. Então, esses são os espaços que a gente tem, que é o espaço que determina o que a gente chama de escola. Estas 2 escolas em especial alteraram isso, não é? Eles têm grandes salas do conhecimento, digamos assim, interpretação minha, onde os alunos sentam em grupo e discutem, né, os roteiros de trabalho. O roteiro de trabalho, mais especificamente, na Escola da Serra, né? E vocês viram os vídeos institucionais das escolas e têm acesso à fala do Rubem Alves falando sobre a Escola da Serra. Tem o vídeo institucional da Escola da Serra, os diretores, professores e alunos dando seus depoimentos. E vocês terão acesso, né, se quiserem, aos vídeos, aos inúmeros vídeos gravados com o diretor da Escola da Ponte, o José Pacheco, explicando detalhadamente como funciona o processo de ensino lá. O coordenador da Escola da Serra, ele veio da Escola da Ponte, aqui de Belo Horizonte. Tenho o prazer de dizer para vocês que a minha filha mais nova, a Camila, está estudando, passei recentemente ela para estudar nessa escola. Estava extremamente infeliz na escola que estava estudando, este modelo, e está muito satisfeita agora, mas vou fazer a pesquisa, minha pesquisa de FAPEMIG, que vou desenvolver com o Eduardo, que já está aprovada. Já conversei com o diretor, o Sérgio, e ele aprovou nossa entrada para fazer uma pesquisa lá. Eu acho que a gente vai poder trazer bons detalhes depois. Eu disse, no primeiro ponto, que eu chamei de uma nova organização espacial da escola. Não são salas onde você tem o encontro com os alunos para discutir o conhecimento. E eles, no caso da Escola da Serra, eles têm roteiros a serem seguidos. Primeiro, esse roteiro é cumprido com os próprios colegas. E, se necessário, eles vão procurar o professor. E o professor está na escola o tempo todo. Está na escola o tempo todo, mas ele não está dando aula. Ele vai ajudar a responder as perguntas que os alunos trarão. Pensa, então, que nós já estamos dizendo de outras coisas importantes que eu vou dizer daqui depois, né, quando há este foco. Uma outra, né, então, uma outra forma de destaque desta organização seria uma nova organização do tempo. Qual que é a organização do tempo na escola que a gente tem, na escola tradicional? A organização do tempo, geralmente são aulas. A aula acontece num período de 4 a 5 horas na escola e as disciplinas são recortadas em tempos, de maioria de 50 minutos. Eu pergunto para vocês, como é que a gente aprende em 50 minutos? Não preciso nem detalhar, porque só tenho criticado, e nos vídeos que nós disponibilizamos da Educação Proibida, que é aquele documentário, tem detalhadamente toda esta situação, que a princípio é para ensinar, mas a gente sabe muito bem que não permite a ensinança, né, se existe essa palavra. Bom, então vamos lá, 50 minutos não dá.
nessas escolas, então é óbvio, não existe o tempo para aprender matemática de 2, 3 horas. No caso da Escola da Serra, mais uma vez, são os roteiros de aprendizagem que os alunos têm que seguir. E, óbvio, esse roteiro também está ligado às diretrizes que todos os professores têm que seguir, mas é uma outra forma, né? Uma outra lógica que não é essa nossa, segmentada, fragmentada, dicotomizada, que impede, na verdade, uma sequenciação de conhecimentos. Poderia ter uma outra forma de organização, né? Com isso falando, não tem como não definir uma nova relação professor-aluno. Se a relação professor-aluno numa escola tradicional, é o professor que vai determinar todo o procedimento, desde o planejamento até a avaliação, numa nova perspectiva, como esses 2 exemplos que a gente está dando, tudo isso é um pouco construído. Isso é construído entre os estudantes, entre professor e aluno. E aquilo que a gente pensava em desencadear no planejamento pode dar totalmente outra situação. Entendo, isso não é aleatório, isso não é um laissez-faire, muito pelo contrário. Toda vez que nós reorganizamos os tempos e espaços, toda uma nova organização pedagógica tem que ser pensada e ela passa a ser tecnicamente muito mais rígida. Porque, na verdade, ela é mais rígida porque vai exigir toda uma instrumentalização que não mais depende do professor, mas sim do aluno. Então, essa instrumentalização que vai trazer o aluno, ela requer uma sistematização constante, mas é outra forma de sistematização. Não é a sistematização que eu quero e que eu digo que tem que ser, mas é uma sistematização construída, não é? Então, com isso, a gente tem uma quarta muito importante alteração, que é essa relação com o conhecimento. Se a gente já discutiu lá no seminário, saber, conhecer, avaliar por quê. Se nós já descobrimos que a meritocracia é uma invenção, na verdade, entra sobre nós, para dizer que nós não somos capazes, que não nos esforçamos, que nós somos burros, a interestruturação do conhecimento, ela vem dizer para a gente que somos capazes, que a partir do que a gente traz, as perguntas que fazemos e que vamos aprender. Então, se é por este o caminho, se os nossos teóricos mais importantes da nossa fundamentação, que a gente usa demais, nós usamos, citamos muito Vygotsky, citamos muito Vallon, citamos muito Bakhtin, citamos muito Paulo Freire, citar, a gente sabe. Fazer é difícil, mas eles disseram de diferentes maneiras como ocorre a produção do conhecimento. Cada um trouxe uma nova interlocução, mas todos estavam querendo dizer que precisa do sentido, do significado. Precisamos escutar os sujeitos, que não é com quantidade de coisa que a gente ensina. Dewey explicou isso. Ele tem um livro que chama Como Pensamos. Nesse livro, que eu li no meu mestrado, que eu achei espetacular e aprendi demais com Dewey. Uma frase me marcou e eu cito essa frase. A gente não aprende pelo volume das coisas que lê. A gente aprende pela qualidade das coisas que lê e como a gente se apropria dessa qualidade. Então isso é muito importante. Vamos pensar um exemplo. O professor dá 100 contas, vamos falar contas que eu uso, 100 operações matemáticas. E vai lá e dá a resposta. Em 100 ele não aprendeu nenhuma, né? Mas se ele dá 2, 3 operações diferentes, com raciocínios diferentes, e juntos eles descobrem a lógica dos raciocínios, houve aprendizado. Se eu dou um texto para escrever, né? E fico horas ali pensando naquele texto, mas no final de 2 horas eu fiz um texto, então houve aprendizagem. Mas se eu dei 10 páginas para ler, mais não sei das quantas coisas eu dei, e no final o nosso aluno, ou a gente mesmo, conseguiu produzir uma linha, não houve aprendizado, né? É um exemplozinho aqui, a gente poderia discutir outras coisas. Bom, pensando nisso, a gente desencadeia, sem querer, um processo fólio de natureza fundamental, que é a participação dos alunos nas produções
que eles vão escrevendo vão virando produções. E aí eles querem guardar as produções, porque as produções são bacanas, são interessantes. Eles querem produzir e registrar e mostrar para as pessoas que fizeram. Quando as coisas não são produzidas com carinho, com intencionalidade, que a gente sabe que não é da gente, a gente quer jogar fora. Uma prova, por exemplo, a gente fez, decorou, tirou até nota, mas a primeira oportunidade que a gente tiver, nós vamos jogar essa prova fora. Um teste, porque prova já está falando, tem que provar o que sabe. Mas se eu provo que sei escrevendo minha vida, se eu provo que sei fazendo um poema, se eu provo que sei fazendo a pesquisa sobre a minha rua, se eu provo que sei querendo saber a história da minha família, eu trago para o conhecimento coisas belíssimas e produções que só podem ser gestadas quando sai do interior. Lembra da interestruturação? Do interior, né? Então, o que eu posso dizer? Não vou falar muito mais do que já está escrito e está nos vídeos e que vocês estão lendo. Que essas inovações, elas tornam o avesso do que a gente tem na escola. Completamente ao avesso. E para a gente fazer isso, você também precisa virar o avesso. Nós precisamos de novas perspectivas. Olha, posso dizer para vocês que embora eu esteja sempre estivemos dentro da instituição tradicional, eu sempre tentei virar o avesso esse lugar chato, entediante, que é essa sala de aula. E isso é que fez a minha docência ficar melhor. E eu divulgo essas ideias inovadoras porque acredito nelas, porque sei que elas são melhores, porque nós não podemos deixar que os nossos estudantes, nossos filhos, nossos sobrinhos passem como nós passamos a vida inteira dentro de uma escola, para depois não lembrar de quase nada que estudamos, e lembramos do que aconteceu no recreio, o que aconteceu antes de chegar na sala de aula, né, na quadra, mas não lembramos o que tem na sala de aula, porque na sala de aula foi muito chato, né? Então eu agradeço aos inovadores, o diretor Sérgio da Escola da Serra, que propõe essa mudança, José Pacheco, que encarou isso em Portugal, e as outras escolas pelo Brasil que estão encarando essas mudanças. Agradeço vocês que com uma sementinha pequena lá na sua sala de aula, apeitando os supervisores e diretores que querem que vocês desenvolvam alguma coisa para passar nas provas, né, externas. Vocês fazem projetos. Meus parabéns. É por aí. Vamos juntos, mudando essa escola? Vamos mudar o Brasil? Vem comigo.